Bom ou não? 7 árvores exóticas que vêm se tornando uma praga no Brasil. E a última delas tem uma história com essa revista aqui, ó. Primeira edição de aniversário da Globo Rural, outubro de 1986. Uma revista aí com seus 40 anos, né? Gente, deu trabalho para encontrar, mas eu tive que comprar essa relíquia por causa dessa história. Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. Há pouco tempo eu fiz esse vídeo aqui sobre a leucena e lendo os comentários, vocês citaram várias outras espécies invasoras que estão aí tomando conta dos passos, das grotas e das margens dos rios aí na região de vocês, não é isso? Ou seja, esse vídeo de hoje foi produzido diretamente com a ajuda de vocês. E nós vamos numa ordem aí bem interessante, tá? Da árvore menos problemática até a mais agressiva de todas. Daquela que dá para controlar na foice até uma verdadeira máquina de guerra, que se você cortar ela rebrota o dobro. E a primeira dessa lista é a uva do Japão. Considerada uma invasora de nível moderado, a uva do Japão, também conhecida como pau-doce, foi trazida por imigrantes asiáticos e europeus no século XX para ornamentação, para sombreamento e, posteriormente, também recomendada para a produção de lenha e quebra-ventos lá no sul do Brasil. O problema é que isso aqui que você está vendo, com essa bolinha na ponta, é o pedúnculo floral e nessa bolinha estão as sementes. Esse pedúnculo, gente, ele é bem adocicado e os animais adoram. Então, quando eles comem, eles levam as sementes junto para as áreas de APP, para as reservas legais e para as grotas de difícil acesso. A germinação das sementes da uva do Japão é altíssima. Então elas crescem muito rápido, mesmo na sombra, e sufocam as árvores nativas mais jovens. É um problema que vem aí se alastrando pelo sul do Brasil. Em sexto lugar, nós temos a Acacia-manjo, também considerada uma invasora de nível moderado. Ela veio da Austrália e de Papua Nova Guiné, lá nas décadas de 70, 80, por programas de reflorestamento, para recuperação de solos degradados por mineração e para a produção de carvão e queima nos fornos. Hoje está se tornando um problema na região norte, principalmente lá em Roraima, no Pará, no Maranhão, e em áreas de Cerrado e Mata Atlântica alteradas. Essa é uma árvore que produz muita semente, gente, e elas permanecem viáveis no solo por décadas. Então, quando acontece um incêndio ou uma roçada, as sementes todas acordam, né? E germinam todas ao mesmo tempo, formando ali um paliteiro de acácias impenetrável. A acácia também altera o nitrogênio do solo e isso desequilibra a vegetação nativa de savana e cerrado. A quinta posição é da jaqueira, considerada aí uma invasora de nível moderado alto. A jaqueira veio trazida da Índia pelos colonizadores portugueses para fornecer um alimento abundante aqui para as populações coloniais, né? Além do aproveitamento da madeira densa. Hoje, ela impacta principalmente as áreas de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo e Pernambuco. E é um problema no Parque Nacional da Floresta da Tijuca. A questão da jaqueira é que é uma árvore de grande porte e ela bloqueia a luz solar. E isso impede qualquer muda de árvore nativa da Mata Atlântica de fazer fotossíntese e de crescer. Como ela produz muitos frutos e os frutos são grandes, animais roedores como paca, cutia, saguis aí também, né, preferem se alimentar da jaca adocicada e esquecem de dispersar sementes das árvores nativas. Isso aí atrapalha a regeneração natural da floresta. Remover uma jaqueira adulta das serras íngremes do Rio de Janeiro é um manejo caríssimo e exige muitas autorizações. Em quarto lugar vem o ninho indiano, já é considerado uma invasora de nível severo. O ninho indiano chegou ao Brasil no final da década de 80, começo dos anos 90, ali, trazido por entusiastas da agricultura orgânica e projetos florestais, com o objetivo de servir de inseticida natural revolucionário e para a produção rápida de madeira. Ele foi vendido como árvore milagrosa que resolveria todas as pragas do campo sem os químicos, né? Aí o produtor rural plantou perto da casa, da horta, dos pastos, achando ali que estava fazendo a maior vantagem. Hoje ele já é um problema grave no Nordeste, na região de Caatinga e em algumas regiões aí do Cerrado do Centro-Oeste. O problema dessa planta é que ela tem um princípio ativo nas folhas e nas flores que atua como inseticida e repelente para vários tipos de insetos, principalmente abelhas nativas. E quando elas coletam o pólen e o néctar do ninho, suas colmeias sofrem colapsos, esterilização e morte. Isso aí afeta a polinização de todo o ecossistema e de pomares comerciais vizinhos.
É uma planta extremamente rústica, não tem predadores naturais aqui e domina áreas de reserva muito rápido. O dono do terceiro lugar é o pinus, ou pinheiro americano, também considerado um invasor de nível severo. Foi introduzido massivamente nas décadas de 60, 70 no sul e sudeste por incentivos fiscais do governo federal para abastecer a indústria de papel, celulose e madeira compensada. Hoje se tornou um problema na região sul e nas áreas de altitude do sudeste. As sementes do pino são levinhas e aladas, então quando bate um vento, elas voam por quilômetros de distância, invade aí banhado, campo nativo, nascente. As agulhas, aquelas folhas, elas caem e formam uma camada grossa no solo, a serrapilheira, que é rica em resina e acidifica o solo. Onde tem isso, gente, não cresce capim, a área fica inutilizada para o pastejo. Além disso, ela consome muita água e seca os banhados e pequenas nascentes. Ela se tornou a maior ameaça para o bioma pampa e para as florestas de araucárias. A vice-campeã dessa lista é a algaroba. Já é considerada aí uma invasora de nível crítico, tá? A algaroba tem origem nas regiões áridas e semiáridas da América Central e Norte da América do Sul e foi introduzida no Brasil na década de 40, mas nas décadas de 70 e 80 ela foi muito incentivada pelo Ministério da Agricultura e pela Sudene. O objetivo era nobre, gente, servir como alternativa forrageira para o gado no semiárido, para a produção de madeira e reflorestamento para conter a desertificação. Tem até uma lenda de que Padre Cícero tenha sido um dos grandes incentivadores do plantio da algaroba no sertão para deixar o ambiente verde, matar a fome dos animais. Hoje é o maior pesadelo ecológico do semiárido brasileiro, dominando milhões de hectares e eliminando espécies nativas como o juazeiro e o umbuzeiro. Ela tem um sistema radicular hiperagressivo, e ela busca água a dezenas de metros de profundidade. Com isso, ela seca os lençóis freáticos rasos e os poços artesianos ali que tiver por perto. Tem uma vagem adocicada que é consumida pelo gado e pela fauna, e isso espalha ainda mais as sementes pelas fezes. A algaroba costuma formar moitas impenetráveis. A terra vira um deserto verde, onde nada nativo cresce por baixo. E aí, em primeiro lugar, a planta que me fez comprar essa revista, a leucena, que é considerada uma invasora de nível crítico extremo. Veio da América Central e foi muito incentivada nas décadas de 80 e 90 como uma promessa de fonte de proteína barata e de fácil implantação. Eu já fiz um vídeo somente sobre a leucena, então eu não vou me aprofundar muito, mas vários inscritos comentaram a relação dessa revista com a leucena. Essa é a primeira edição de aniversário da revista Globo Rural de outubro de 1986. E tem uma matéria extensa sobre o uso e os benefícios da leucena com o título Alfafa ao alcance de todos. Mas o mais interessante é que cada revista dessa tinha um saquinho com 20 sementes de leucena encartada para os leitores, junto com esse capítulo da matéria. Comece seu bosque. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Com essas 20 sementes que você está recebendo como nosso presente de aniversário, você pode, se tiver um pouco de sorte, fazer uma floresta de 100 mil árvores em menos de 2 anos. Digamos que das suas 20 sementes, só 10 vinguem e cheguem à maturidade, o que nas leucenas ocorre aos 8 meses. Quando cada pé estará produzindo cerca de 400 gramas de semente, em redor de 10 mil unidades. Como são 10 as plantas, serão 100 mil as sementes nessa primeira carga. Plantando-as todas e vingando, você terá nos próximos 8 meses as tais 100 mil árvores. Quantas sementes disponíveis? Nessa altura vai dar para plantar na vizinhança toda. Então aqui deu para perceber a agressividade reprodutiva da leucena. Olha, 20 sementes, gente, é só isso aqui, olha. Agora vamos fazer uma conta. Essa revista teve uma edição de 400 mil exemplares, cada uma com 20 sementes de leucena e espalhadas pelo Brasil todo. Foi parar semente para tudo quanto é lado. Olha, turma, essas são as 7 árvores exóticas que vocês citaram nos comentários. Muitas outras plantas foram citadas, mas umas não são exóticas, outras não são árvores. Eu quis trazer essa lista aqui para você conhecer e evitar de plantar essas espécies, porque elas podem virar um problema para você e para sua vizinhança. Mas a minha intenção com esse assunto não é olhar para trás e apontar o erro. É muito fácil a gente olhar agora e ver que uma planta que tem um certo potencial virou um problema. Muitas plantas de fora que nós plantamos não foram por esse caminho.
A bananeira não é nativa, a laranja não é nativa, a soja, o feijão, o arroz, o trigo. A lista é enorme. Acontece que essas plantas chegaram aqui, encontraram condições ótimas para elas se reproduzirem e sem predadores, sem doenças, que às vezes controlavam a população delas lá na região de origem. Hoje nós temos duas plantas da moda aí, a gliricídia e a moringa. Amanhã pode ser que elas estejam nessa lista, entendeu? Mas me conta aí, tem problema com alguma dessas espécies? Cite a cidade, o estado e a planta, que eu vou fixar no primeiro comentário a ocorrência dessas espécies no Brasil. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, que vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.